Nessa live nós vamos falar sobre as crianças que existem dentro de você e como isso se manifesta nos seus comportamentos de adulto. E muito mais que isso, quero contar hoje para você como eu utilizo isso a meu favor, porque eu quero que você também utilize isso a seu favor. Como você vai utilizar os seus comportamentos de criança de uma maneira positiva e poderosa na sua racionalidade de adulto. Eles já se manifestam nos seus comportamentos de adulto e o fato de você não ter ciência disso faz com que você tome algumas atitudes desejadas ou indesejadas. Então, uma vez que você entende essa estrutura que eu vou falar para você, você consegue tomar as rédeas de algumas coisas que você gostaria de tomar as rédeas, ter comportamentos de propósito e com propósito. Você sabe para onde você vai direcionar? É como se você ganhasse um arco e uma flecha e você vai saber direcionar para onde você quer soltar essa flecha. E não soltar flecha a esmo, entendeu? Então é esse o motivo da live hoje, para dar poder de direcionar essa flecha aí, que são seus comportamentos. Então bora lá. A gente vai falar hoje sobre Eric Berne. Não sei se você sabe quem é esse cara. Ele é um psicanalista. E esse psicanalista ele criou a teoria dos jogos relacionais baseada na teoria baseada na teoria dos jogos relacionais. Não vou aprofundar na teoria, qual que é a teoria que ele fez, mas é sobre a análise transacional. Então, ele pegou a análise transacional e entendeu que existem jogos relacionais internos e externos e utilizando essa análise transacional, ele chegou a alguns compartimentos de ego. E esses compartimentos de ego são essas crianças que eu estou falando dentro de você. E além de crianças, também tem pais dentro de você. E vou falar sobre você dentro de você mesmo. Então fica aqui comigo que eu vou te contar sobre isso. Mas antes eu quero te contar como isso resolveu a minha vida, como isso entrou em contato comigo. Entender que existem esses compartimentos de ego. Eles são divididos em 3. Adulto, pai e criança. O pai e criança são subdivididos em pai crítico e pai amoroso, criança livre e criança adaptada. Eu sou um cara, não sei se você me conhece pessoalmente, mas eu sou um cara muito expansivo. Sou um cara, alegria de viver! Isso é muito gostoso. Mas, uma vez que eu sou alegria de viver a todo momento, tem pessoas que não se dão tão bem com esse alegria de viver e se incomodam com isso. Fato é que não é todo momento que é pra ser alegria de viver! Tem momentos que eu tenho que ficar quieto. E o fato de eu ficar quieto é o jeito certo de estar nesse ambiente. E quando eu tô do jeito certo dentro desse ambiente, eu me comporto melhor de acordo com o ambiente, o que o ambiente pede. Porque não sou só eu que existo no mundo. O fato de eu entender essa teoria de que existe 3 tipos de compartimentos de ego, e esses compartimentos de ego, pai e criança, são subdivididos em criança livre e criança adaptada, pai crítico e pai amoroso, fez eu assumir as rédeas dos meus comportamentos. E não ser só a alegria de viver, mas também saber ficar quieto. Também saber criticar, porque muitas vezes eu só olho o lado positivo da vida, mas tem horas que eu preciso olhar para o lado que não está tão positivo, um lado que não está bom, e ajustar esse lado. Então o que eu quero te falar é sobre não ser negligente com os seus comportamentos. E se você é o oposto de mim, só olha para o lado ruim, é assumir a rédea e olhar também que tem um lado bom. E trabalhar dentro de você os comportamentos internos, esses jogos relacionais internos, e também entender que existem esses jogos relacionais externos. É isso que a análise transacional traz para você. Essa é a teoria do Eric Berne. Entendeu? Então vamos começar a explicar quais são esses compartimentos de ego. Vou começar, antes da gente entrar no lado da criança, eu vou falar que tem dentro de você um lado pai. E quando eu falo pai, não significa só figura masculina. Na época, o Eric Berne colocou com esse nome de pai, mas representa os adultos que viveram ao seu redor. Os adultos que estão e foram as pessoas que formaram a sua maneira de pensar quando criança. As referências dos adultos que estavam ao seu redor. Então pode ser pai, pode ser mãe, pode ser tio, tia, avô, avó, pode ser líder religioso, seja lá qual for a sua religião, seus líderes religiosos,
pode ser a própria televisão, artistas que você admira ou admirava na sua infância. Essas representações dos adultos, quando você era criança, você olhava assim, nossa, que legal que é esse adulto aí. Ou, nossa, que medo desse adulto aí. E isso foi formando dentro de você uma representação de como é ser adulto. E aí, quando criança ou agora como adulto, você representa essas representações de pais. Vou utilizar esse tema pais para a gente ficar dentro do tema pai crítico, pai amoroso do Eric Berne. Essas representações de pais como criança e como adulto. Então, você já viu aquelas crianças que, nossa, como essa menina se comporta como um adulto? É que às vezes o lado interno dela de pai crítico ou pai amoroso está muito mais aflorado que a permissão que ela tem de ser criança. Criança livre ou criança adaptada. Isso não quer dizer que é bom ou ruim, quer dizer que tem alguma coisa que está em desequilíbrio. E hoje é falar sobre equilíbrio. Então eu vou falar sobre os extremos. O extremo do pai crítico, o extremo do pai amoroso, o extremo da criança livre, o extremo da criança adaptada. E a gente vai pegar o adulto e colocar como centro disso tudo, como o equilibrador disso tudo. Que o adulto, nesses compartimentos de ego, é o racional, é o fazer, independente da emoção, é o devo fazer, convém fazer. Convém fazer porque hoje eu, como adulto, entendo que isso é necessário ser feito. Por mais que a minha parte que quer fazer ou a que deve fazer está aí em conflito, convém fazer porque é o necessário ser feito. Então vamos lá para o pai, de novo. O que é pai crítico? Pai crítico é aquele comportamento, é um compartimento de ego que está aí dentro de você. E eu vou falando, eu gostaria que você jogasse para dentro da sua vida. Que você jogasse para os seus comportamentos e para as pessoas que estão ao seu redor, que aí fica mais fácil de te ilustrar. Eu não estou aqui, eu não estou nem olhando os textos que estão subindo aqui agora, então tudo que eu estou falando vai ficar mais fácil para ilustrar se você jogar para a sua vida, tá? O que é o pai crítico? O pai crítico é aquele cara ou aquela pessoa ou aquele comportamento, então a pessoa que você aprendeu ou o comportamento que você representa de autoritário. O pai crítico é uma coisa, é a parte do seu compartimento de ego mais autoritário, aquele lá que fala isso aqui, isso deve ser feito, que acaba sendo um pouco mais general, que acaba sendo um pouco mais pulso firme, que acaba sendo um pouco mais até ríspido. Características aí do pai crítico. Pai crítico, ele é o cara que, ele é um comportamento de ego que ele é mais superficial. Quando você está numa relação com alguém ou consigo mesmo, que você está sendo mais pai crítico, você não quer saber muito da emoção do negócio. Você não está muito preocupado em se aprofundar dentro do assunto. Ou é ou não é, ou faz ou não faz, só não me amola. Pessoas pai crítico normalmente acabam sendo dessa forma e expelem um pouco as pessoas. Então, o lado negativo de ser pai crítico é que você começa a colocar as pessoas meio que, independente das emoções delas, você vai expelindo essas pessoas. A raiz do pai crítico está baseada na emoção da raiva, estou indignado, então ele expõe aquilo de uma maneira muito raivosa. Mas também tem um lado positivo. Muitas vezes na sua vida você pode ser que esteja sendo meio flexível demais, meio bonzinho demais, e aí você está aceitando tudo e não está tomando pulso naquele momento que você precisa tomar pulso. Naquele momento que você precisa ser pai crítico. E sim, olhar e falar assim, não. É para ser feito isso. Ou para criticar uma obra linda que você fez. Você pegou um texto maravilhoso e dedicou horas e horas nesse texto. Aí você leu e ele ficou uma porcaria. E aí o seu lado mais pai amoroso que a gente vai entrar fica, não, tá bonitinho, tá lindo. Você vai tirar 10. Só que aí você não tira 10. Porque você não criticou efetivamente esse texto. Não estou querendo descartá-lo, mas utilizar o pai crítico a seu favor significa, independente de toda emoção que eu vivi aqui, eu preciso entender que isso aqui não tá legal e evidenciar. Então, pai crítico é ter o pulso firme nos momentos que precisa ser o pulso firme. Isso é uma forma equilibrada de você utilizar o pai crítico a seu favor. Se você usa demais o pai crítico, você pode estar machucando alguém. Raiz do pai crítico na raiva. E raiva não é uma emoção só ruim. Como eu disse, é uma emoção que joga a seu favor se você souber utilizar. Vamos agora para o pai amoroso. E como o próprio nome diz,
ela tem características mais amáveis, características suas que às vezes você utiliza para acolher as pessoas. Pai amoroso é quando você está disposto a ouvir aquela pessoa, independente do que você está fazendo, você para e ouve. Você ouve com o coração, você ouve para agradar as pessoas. A raiz do pai amoroso, assim como você deve estar percebendo, é o amor. Só que não. A raiz do pai amoroso é na tristeza. Por que na tristeza? Porque muitas vezes o comportamento de pai amoroso que as pessoas têm, que você tem com o mundo ou tem consigo mesmo, é baseado em uma tristeza. Então você não quer viver ou não quer que aquela pessoa viva aquela tristeza, você acolhe, você impede que ela viva isso. Isso é muito bom. É muito bom. Por exemplo, pessoas que têm pai amoroso elevado nos comportamentos são pessoas muito caridosas. São pessoas que são excelentes em receber, são pessoas hospitaleiras, são pessoas que ouvem bastante. Eu falo sobre rapport, eu falo bastante sobre rapport. Para fazer rapport, você tem que ser muito pai amoroso. Para fazer empatia, mais ainda, porque você tem que sentir por aquela pessoa. Então, ser pai amoroso é muito positivo quando você quer começar e iniciar um relacionamento. Mas o lado pai amoroso, no extremo, demais, ele tem o lado negativo dele. Qual é o lado negativo do pai amoroso? Você abre mão do que você gostaria de fazer por você e faz pelos outros. Um exemplo disso, de pessoas que são muito pai amorosas, é aquela pessoa que, eu tiro da minha boca para dar para ele. Isso é lindo, é muito bonito. Mas esse comportamento repetitivamente faz você esquecer de você mesmo. É aquela pessoa que está preocupada em cuidar de todas as pessoas, mas não cuida de si. Pessoa que é muito pai amorosa, às vezes acaba sendo sufocadora, que está preocupada em cuidar demais. E impede que a pessoa viva a experiência. Você que é muito pai amoroso, às vezes impede que a pessoa quebre a cara, mas aprenda com isso. Então você fica colocando uma redoma em volta de si ou das outras pessoas, impedindo da pessoa fazer o que precisa ser feito, mesmo que aquilo doa, mas que gere aprendizados. Então, pai amoroso em excesso te gera esses comportamentos não tão positivos para você. São comportamentos que negligenciam as suas vontades. Então, é bom ser pai amoroso, assim como é bom ser pai crítico. Mas a raiz do pai amoroso, por ser na tristeza, faz com que você queira curar o mundo. E aí, às vezes, quando você quer curar o mundo, não cura a si mesmo. Então, às vezes, você... Um exemplo de pai amoroso, você com você mesmo. Você tá na cama, deitado. E aí, você tem que acordar. Só que tem mais 10 minutinhos. Aí você fala, não, tem mais 10 minutinhos. Deixa eu ficar aqui. Tudo bem, meu filho. Você fala pra você, mas eu faço. Um exemplo de pai amoroso demais na empresa. Você está na empresa e aí vem alguém e te apresenta um trabalho, te apresenta um resultado. Só que esse resultado não era o que você esperava. E aí você olha aquele resultado, tá uma porcaria. Ao invés de você ser um pouquinho mais pai crítico e apontar o que não tá legal, você é pai amoroso, você pega aquele resultado e fala assim, vamos falar de relatório, tá? Que é bem inespecífico, mas joga aí pra sua realidade. Não ficou bom. Mas calma, eu te ajudo. Daqui esse relatório eu vou fazer pra você dessa vez, tá bom? Então eu faço pra você. O fato disso se repetir, você começa a impedir aquela pessoa de evoluir, de fazer aquilo, de se esforçar. E aí você fica agradando, e acaba que você não gera resultado para aquela pessoa. Você fica só colocando paninho quente. Pessoas que são muito pai amorosas são pessoas que não geram muito... Elas querem que tudo esteja bem e às vezes não gera muito conflito. Só que às vezes o conflito é importante. Vamos para outro compartimento de ego, que é o compartimento de ego da criança. Quando a gente fala de pai, compartimento do pai e da criança, o pai é como você quando criança percebia os comportamentos dos adultos e reagia, aprendendo com aqueles comportamentos, então absorvendo aquilo do mundo, seja pai crítico ou pai amoroso. Compartimento criança é a sua expressão no mundo em relação a esses pais críticos ou amorosos. Ou seja, é como você ia sendo setado, sendo direcionado nos seus comportamentos como criança. E eles são divididos em dois dentro da teoria da análise transacional, que é criança livre e criança adaptada. Vamos começar pela criança adaptada.
Criança adaptada. Criança adaptada é aquela criança que ela sabe se comportar bem. É aquela criança, aquele comportamento, vamos falar do seu comportamento. Aquele momento que você está sabendo se comportar bem, aquele momento que você está sabendo seguir uma regra, seguir uma norma. A criança adaptada, como o próprio nome diz, ela se adapta bem, ela se encaixa bem dentro do sistema. Mas, ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de falar não. Porque ela quer tanto se adaptar, ela é tão flexível, que às vezes ela assume responsabilidades para ela que ela não queria. Mas ela faz porque ela não sabe dizer não. A raiz do comportamento da criança adaptada é no medo. Perceba. Olha, eu sou adaptada, então eu tenho medo de levar uma bronca. Tenho medo de ser reprimida, ser reprimido. Criança adaptada, usando um exemplo de uma sala de aula, é aquele aluno que senta na frente, fica quietinho e segue tudo que o professor fala. Vai bem na prova, segue todas as regras. A criança adaptada se dá bem com regras, porque ela sabe seguir regras. Normalmente, se você tem um comportamento criança adaptada muito elevado, pode ser porque você conviveu muito com uma pessoa que é pai crítico demais. Perceba, pai crítico demais, raiva, põe medo, a criança, por medo, se adapta à regra que o pai crítico colocou. Talvez você esteja passando algumas historinhas na sua cabeça e é legal para você começar a identificar isso. Você, como criança adaptada, pode, se você é adaptado demais, pode ser que você seja uma pessoa que aceita e quer fazer tudo, mas no fim acaba fazendo um pouco de tudo e muito de nada. É uma pessoa que acaba procrastinando. Por quê? Porque começa a aceitar um monte de responsabilidades, só que aí depois vê aquele montão de responsabilidades por não saber falar não, fica com aquele bolão na mão e acaba, putz, isso não deu pra fazer agora. Ai, caramba, não deu pra fazer. O que eu faço? E fica lá, com aquele monte de responsabilidade, não sabe se impor. Perceba, eu tô falando de comportamentos isolados e extremos. E depois a gente vai mostrar como equilibrar esses comportamentos, tá? Quero mostrar pra você como você equilibrar isso. Mas a criança que é adaptada demais, o lado ruim disso é você ser muito submisso, submissa. É aquela que só aceita, só não é protagonista, sempre está como antagonista das situações. Mas tem um outro lado. Uma pessoa que é uma criança adaptada, o lado positivo, é que sabe ser mais flexível. Ela sabe cumprir regras, sabe seguir métodos. É uma pessoa que ela é mais amável, porque ela tá ali para ouvir, não, tudo bem, eu tô aqui, tô disposta. Ela tá ali para o que pedir, para que você falar para ela, ela tá ali disposta a agir. Vou te dar um exemplo no final, quando eu falar sobre a criança livre, que é um lado meu que é muito mais latente. Ser criança livre demais e não ser muito criança adaptada me prejudica muito, porque em muitos momentos eu não soube cumprir regras. E se você ouviu o vídeo falando sobre a minha história, eu sempre acreditei que o mundo é das crianças. Só que isso me disparou uma criança livre demais e pouco adaptada. E o fato de eu ser pouco adaptado, eu não sabia seguir regras, e isso foi muito prejudicial para mim. Ou seja, ser criança adaptada é bom. Ser criança adaptada demais, talvez você esteja fazendo muito do que os outros pedem e pouco do que você gostaria de fazer. O lado da criança, assim como o do pai, tá associado ao devo fazer algo mais rígido ou algo mais carinhoso. O lado da criança está no quero fazer algo mais livre, ou quero fazer algo para agradar alguém. Entende? E aí, se você for colocar nesses exemplos que eu estou colocando, o lado do adulto nisso tudo é o lado do convém fazer. Não é nem eu devo e nem eu quero. Convém, essa é a parte mais importante, é o equilíbrio. Entendeu? O adulto é a pessoa que é o seu lado racional, que equilibra esses lados de criança que eu tô falando. Você percebeu que se tem um pai crítico aqui, pai amoroso aqui, ser só pai crítico é ruim, porque você é um general. Ser só pai amoroso também é ruim, porque você é uma pessoa que cuida dos outros, mas não cuida de você mesmo. Ser só criança adaptada é ruim. Por quê? Porque você é uma pessoa que só fica recebendo ordem, fazendo o que os outros querem, mas não faz o que você gostaria de fazer.
E agora vamos falar da criança livre, criança cuja qual me identifico muito. E se você perguntou qual compartimento de ego você se identifica mais, eu me identifico muito com a criança livre. A criança livre, ela, em muitas pessoas, principalmente se você é da minha época, dos anos 80 ou antes, pode ser que a criança livre seja um pouquinho menor, porque era uma época que nós, crianças, vivíamos com pessoas que eram muito pai crítico, muito generalzão, muito ali... Você tem que fazer, tem que ser responsável, tem que ter um emprego, tem que ter carteira assinada, tem que isso, tem que aquilo. E vai tolhindo a sua criança livre, a sua liberdade. A criança livre, ela está muito conectada com a criatividade, com o empreendedorismo. A criança, por isso que a geração de hoje, os millennials, são mais descolados, eles estão menos apegados a responsabilidades, porque a criança livre deles é mais alta. Por isso tem tanta startup no mundo, por isso tem pessoas com esse espírito empreendedor, que estão conectadas à sua criança livre. As pessoas mais criativas estão conectadas, sim, ao seu lado criança livre, muito mais do que os outros lados. A criança livre, ela está enraizada na emoção da alegria. Se estamos falando que o pai crítico é na raiva, se estamos falando que o pai amoroso é na tristeza, a criança adaptada é no medo, a criança livre é na alegria. Por isso que eu falo tanto alegria de viver. Mas... assim como todos esses extremos que eu tô falando, o extremo da criança livre, ele não é positivo. Porque a criança livre demais, ela é egocêntrica, ela é impertinente, ela quer só o que ela quer. Ela é egoísta. Ela, não, tem que ser feliz, tem que ser alegre, tem que ser o que eu quero, tem que ser agora. Tem que ser agora. Ela é birrenta, às vezes até violenta. A criança livre demais, em desequilíbrio, te torna uma pessoa... E aí, olha lá vem o Cido, lá vem a Cida, parecidão ali. Uma pessoa que não é benquista também. Por isso que eu estou falando sobre esse equilíbrio. Por isso que eu estou falando os extremos dos compartimentos de ego, o lado positivo de cada um e o lado não tão positivo, o lado negativo. Às vezes o fato de eu viver só a criança livre faz eu, sim, negligenciar coisas que eu precisava olhar. Porque, não, mó trampo isso aí, mó chato. Não, chato, quero fazer só o que é legal. Mas às vezes é importante fazer o que deve ser feito. E aí entra o último compartimento de ego. Eu disse que são 3 compartimentos. Pai, criança, o último compartimento de ego é o adulto. E o adulto, assim como o nome sugere, é o que põe ordem nessa bagunça. É o que põe ordem tanto no pai crítico, pai amoroso, tanto na criança adaptada quanto na criança livre. Ele é o adulto, ele é a razão, é o seu córtex pré-frontal, é ali, a operação. Isso deve ser feito. Ou melhor, isso convém ser feito. Nem tão rígido e nem tão solto. Tem que ser feito dessa maneira, seguindo essas regras, tendo essa liberdade para fazer, tendo a liberdade para criar, sabendo criticar, é o que pega o melhor de cada um. O lado adulto é o lado que não está preocupado com a emoção desses egos, não está enraizado nem na raiva, nem na tristeza, nem no medo e nem na alegria. Ele está enraizado na razão. Mas adulto demais, e existe esse desequilíbrio, se você é adulto demais, você se distancia da sua criança, você se distancia desse olhar de paz. Se você é adulto demais, você se torna um robô, você se torna alguém frio, nem pessoa com raiva e nem pessoa alegre. Nem uma pessoa que sabe entender o que é a tristeza e lidar com a tristeza, e nem alguém que entende o medo e sabe lidar com o medo. É um robô. É uma pessoa que faz o que tem que ser feito, insossa, mono. Uma pessoa medíocre, mediana. Você não é nenhum extremo, mas também não é nenhum abaixo do extremo. Você não é nada. Você é alguém que tem que cumprir a operação. Se a gente for falar da era industrial, você é o que fica lá. Tô aqui para ganhar dinheiro, para fazer a minha família feliz, para fazer as coisas, pede que eu faço, da melhor maneira que deve fazer, e eu vou fazendo. Então, tudo deve ter um equilíbrio. Ao mesmo tempo que saber viver cada um dos momentos é importante. Vamos setar agora na criança livre. Quando eu falo de comportamentos seus,
de criança, entrar em contato com a sua criatividade, pegar o seu poder interno, os seus poderes. Seus poderes, quando eu falo de poderes, é poder fazer. Já parou para pensar na palavra poder? Eu posso. Se você tem a sensação de eu posso, independente do que os outros vão achar, que é a criança livre, então você pode se manifestar, você pode ser criativo, você tem poder para agir. E aí, cheio desse eu posso, você passa ela dentro dos comportamentos do eu posso e deixa eu ver se encaixa dentro da regra, falando da criança adaptada, eu posso, e passa aqui dentro do pai amoroso, ai que gostoso, as outras pessoas vão ficar felizes, eu não vou agredir ninguém, eu posso, e passa no pai crítico para criticar o seu comportamento, e eu posso, e executa nas suas capacidades de adulto. O adulto é a sua parte que você executa, a sua parte executiva, a sua parte racional, as capacidades que você adquiriu durante a vida. Então, por que eu olho tanto para a criança livre? Para que você seja livre para criar, para que você seja livre para ser quem você escolheu ser, e não o que mandaram você ser, e não o que você gostaria de ser, mas não olha para o que gostaria de ser, e não o general que às vezes você está sendo, com as pessoas e consigo mesmo. É muito poderoso isso que a gente está falando aqui agora. Por quê? Porque eu estou falando para você sobre um segredo, não é um segredo, sobre uma teoria. Uma teoria, e quando eu falo teoria parece que não existe. Não, na linguagem científica a teoria é algo que foi testado, provado. Existe um teste para você ver o grau da sua criança livre, criança adaptada, pai crítico, pai amoroso e adulto. É importante você ter ciência de quem você é. E quando eu disse que entender isso fez eu mudar a minha vida, foi pegar as rédeas desses 5 comportamentos, dividido em 3 compartimentos, e assumir as rédeas da minha vida. E como adulto, fazer o que gostaria de fazer. Porque era o que a minha criança livre tem vontade, trouxe essa vontade, e olha, isso aqui é pertinente fazer. Isso daqui deve ser feito. Não é nem obrigado a ser feito, olhar mais pai crítico, pai amoroso, e nem eu quero fazer. É a soma disso, não deve, não convém fazer, assim como estava colocando. Convém fazer isso. Isso vai ser bom tanto para mim quanto para as outras pessoas. Eu faço uma checagem dos meus comportamentos e represento eles nos comportamentos, e faço uma checagem no comportamento das outras pessoas, como isso vai impactar as outras pessoas. Isso acontece tanto pensando nos outros, como você age com os outros agem com você, tanto você com você mesmo. Voltando, por exemplo, da cama, que eu dei falando sobre a criança, o pai amoroso. Você tá lá na cama deitado, tranquilão, aí dá aquela vontade. Ai, eu tenho que acordar, que droga. Eu fechei um serviço que eu não queria fechar. Seu lado criança adaptada, seu lado pai amoroso falando, criança adaptada falando também, eu peguei uma responsabilidade que não era minha, eu fechei um serviço que eu não queria fechar. Aí vem um outro ladinho seu, pai amoroso, é mesmo, né, fica aí mais um pouquinho, deita aí, dorme aí, fica mais um pouquinho. Aí você começa a ficar mais um pouquinho. Aí vem o seu lado criança livre, quer saber, eu fechei um serviço que eu não queria nem fechar, vou ficar mais um pouquinho, eu nem vou. Seu lado criança livre vai falar isso. Aí vem seu lado pai crítico, você é um irresponsável! E começa a brigar com você. Só que aí vem o adulto e faz assim, vamos. E vamos. Essa é a graça do negócio. Você saber usar cada um. E saber o porquê que você está usando e o reflexo que isso dá nos seus comportamentos. Gente, o que eu tô falando aqui é o por cima. Ainda tem os jogos relacionais disso, como eu disse. Essa é a análise transacional. Dentro da análise transacional, pai crítico, pai amoroso, criança adaptada, criança livre e adulto, tem os jogos relacionais desses comportamentos, que é o adulto falando com a criança. Você fala assim, olha, você tem um relatório ou você tem um serviço para você fazer às 10 horas. 10 horas não, mano, 10 horas mal cedo. É um adulto e aqui o outro tá respondendo como criança. Aí a criança chega e fala, ei, vamos brincar. Aí o adulto responde, não é hora de brincar.
Ou pior, você fala assim, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Aí vem o pai crítico e responde, que brincar o quê? A vida não é brincadeira. Existe um jogo relacional com as pessoas e entender isso e assumir a rédea e representar isso como adulto, entendendo que existem esses comportamentos e sabendo em que lugar que você está nesses comportamentos, que é o grande segredo de como se dar bem com qualquer pessoa, como se dar bem consigo mesmo. Antes de você se preocupar se dar bem com qualquer pessoa, aprende a se dar bem com você mesmo. Aprende a identificar, e agora que eu te deixei claro, trouxe aí para a luz dos seus olhares, será que fala assim? Não sei. A luz do seu olhar, para o seu ouvido, para a sua sensação. Esses compartimentos de ego, pega isso e começa a analisar. Então, se você anotou tudo isso daí, você tem uma baita ferramenta de autoanálise, de pai crítico, pai amoroso, criança livre, criança adaptada e adulto. Pai crítico, enraizado na raiva, pai amoroso, enraizado na tristeza, criança livre, vamos na ordem, criança adaptada, enraizada no medo e criança livre, enraizada na alegria e o adulto enraizado na razão, tá bom? Tô pegando tudo que eu aprendi durante a minha vida e dividindo com você para que você aprenda e muito mais que isso, e vai falar numa outra live aí como aprender qualquer coisa, eu aprendo muito mais, é uma forma de eu te ensinar aprendendo, aprender te ensinando. Ó que doido! Quando você compartilha, aumenta a quantidade do saber sobre o que você está compartilhando. Ou seja, tudo isso que eu te disse, pega e ensina para alguém. Ai, mas eu não decorei. Fica salva essa live. Então olha ela, volta, estuda. Esse conteúdo é conteúdo de estudar. Estuda isso que é muito importante para você.